Olá pessoal, retornando com a parte final desse conteúdo, falta nós falarmos sobre quantidade de calor latente e falta a gente falar sobre a equação fundamental da calorimetria. É isso que nós faremos a partir de agora. Bem, inicialmente, vamos só recapitular um pouco. Na atividade que eu corrigi anteriormente, nós falamos de calor sensível. A gente viu que eu tenho uma quantidade de calor sensível quando essa quantidade de calor ela é capaz de provocar a variação da temperatura de um corpo. E aí nós falamos que para que eu calcule a quantidade de calor sensível, eu vou pegar a massa desse corpo, multiplicar pelo calor específico dele, multiplicar pela variação da temperatura. E aí a gente deve observar que quando a temperatura aumenta, que aí nós vamos ter uma variação de temperatura positiva, o calor sensível será positivo, e quando a temperatura diminui, que a gente vai ter uma variação de temperatura negativa, a quantidade de calor sensível será negativa também. Bem, mas nós vimos que a capacidade térmica ela é massa vezes o calor específico. Bem, se a capacidade térmica é massa vezes o calor específico, eu posso reescrever essa equação do calor sensível como sendo simplesmente capacidade térmica vezes a variação da temperatura. Só substituindo aí a massa vezes o calor específico pela capacidade térmica. Bem, dando continuidade aos nossos assuntos, nós falaremos hoje de calor latente. Bem, para início eu devo definir para vocês que calor latente é aquela quantidade de calor que ela é capaz de causar uma mudança de estado físico do corpo. Então o calor latente é a quantidade de calor que o corpo precisa perder ou precisa receber para mudar o seu estado físico. Perder ou receber vai depender da mudança de estado físico que vai ocorrer. A gente vai falar melhor disso daqui a pouco. Bem, como é que você calcula a quantidade de calor latente? Bem, essa quantidade de calor latente é só a gente pegar a massa do corpo e multiplicar pelo latente. Vamos explicar melhor. Esse latente, ele tanto depende do corpo que você vai mudar o estado físico dele, como depende de qual mudança de estado físico você fará. Por exemplo, imagine a água, por exemplo. O latente para você fundir o gelo, transformar o gelo em água, ele é diferente, por exemplo, do latente para você transformar a água em vapor. E tudo é a mesma substância que é água. Porque esse latente, como eu disse, ele depende da substância e vai depender também da mudança de estado físico. Então o latente da fusão, que é o do derretimento do gelo, ele não é igual ao latente da ebulição, que é quando você vai transformar a água em vapor, de vaporização. Outra coisa que eu devo falar aqui é que quando o corpo precisa receber calor para mudar de estado físico, esse latente ele é positivo. Então o latente de fusão ele é sempre positivo porque para um corpo fundir-se, para um corpo sólido passar para o líquido, ele vai ter que receber calor. Também é sempre positivo o latente de vaporização, porque para um corpo líquido passar para o estado gasoso, ele também vai ter que receber calor do meio, ou de algum outro corpo que esteja na proximidade. Bem, por outro lado, o latente de solidificação, que é quando você transforma o líquido em sólido, ele é sempre negativo. Por que ele é sempre negativo? Porque para um corpo se solidificar, ele vai ter que perder calor. Para a água se solidificar, ela vai ter que perder calor para se transformar em gelo, por exemplo. De maneira equivalente, o latente de condensação ele é sempre negativo. Porque para um corpo gasoso, em estado gasoso, se transformar em líquido, ele também vai ter que perder calor. Então, latente de fusão, latente de vaporização são sempre positivos, latente de solidificação e latente de condensação são sempre negativos. Bem, outra coisa que eu devo dizer é que em valor absoluto, ou seja, em módulo, o latente de fusão ele é igual ao latente de solidificação. O que vai acontecer? O valor numérico desses dois latentes, de fusão e de solidificação, eles são o mesmo, apenas com sinal trocado. Como eu falei agora há pouco, o latente de fusão ele é positivo e o latente de solidificação é negativo. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com o latente de vaporização e o latente de condensação. Esses dois latentes eles têm o mesmo valor numérico, eles têm o mesmo valor absoluto,
apenas com sinal trocado. O latente de vaporização é positivo, o latente de condensação é negativo. Por exemplo, ó, o latente de fusão do gelo, para transformar o gelo em água, é 80 calorias por grama. Se eu for pegar, por exemplo, o latente de solidificação da água, que é transformar a água em gelo, o processo inverso, vai ser menos 80 calorias por grama. É isso que eu estou dizendo. Os latentes, eles possuem o mesmo valor numérico, os latentes de transformações inversas possuem o mesmo valor numérico, apenas com sinais trocados. Bem, já falei que esse L é o latente da mudança de estado físico, e aí uma coisa interessante de se dizer é que a unidade mais usual do latente, ela é medida em calorias por grama. É claro que não é oficial, porque a unidade oficial do calor seria em joules, né? Então a unidade oficial do latente ficaria em joules por quilograma, mas eu falei aí no caso a mais utilizada. Para que a gente possa falar melhor sobre calor latente, eu trago aí um primeiro exemplo, que ele é bem simples, ele pede para nós calcularmos a quantidade de calor necessário para converter integralmente 80 gramas de água a 18 graus Celsius em vapor de água a 120 graus Celsius. Bem, primeiro observemos que vai haver no caso aí uma mudança de estado físico. Eu tenho inicialmente água em estado líquido e eu quero transformar essa água em vapor de água. Se eu vou fazer uma mudança de estado físico, está envolvido aí o calor latente, que é exatamente o que eu falei lá na definição. O calor latente é quando você tem uma mudança de estado físico. São dados na questão o calor específico da água, que é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, o latente de vaporização da água, que é 540 calorias por grama. Observem que é um latente positivo, que é o de vaporização, como eu falei, né? Só a título de informação, o latente de condensação da água seria menos 540 calorias por grama vezes graus Celsius, só mudando o sinal aí do latente de vaporização. O calor específico do vapor de água, 0,5 calorias por grama vezes graus Celsius. Bem, vamos entender o que eu devo fazer. Primeiro eu vou ter que aquecer a água de 18 até 100 graus Celsius, porque eu só vou poder evaporar essa água se ela atingir 100 graus Celsius, que é o ponto de vapor. Bem, essa quantidade de calor necessário para elevar a temperatura da água de 18 até 100 graus Celsius, eu vou chamar de Q1. Observem que aí vai ser uma quantidade de calor sensível, porque nós vamos ter uma mudança de temperatura, de 18 até 100. Depois de aquecer a água e que ela atingir 100 graus Celsius, eu vou vaporizar essa água, eu vou transformar a água em vapor. A quantidade de calor necessária para isso eu vou chamar de Q2. E observem que é uma quantidade de calor latente, porque aí eu vou estar fazendo uma variação de estado físico. Eu vou estar passando do líquido para o gasoso. Por último, quando eu tiver vapor a 100 graus Celsius, eu vou aquecer o vapor de água de 100 até ele atingir 120 graus Celsius. Vou chamar essa quantidade de calor de Q3. E é uma quantidade de calor sensível, porque aí nós teremos uma mudança na temperatura, de 100 até 120. Então, Q1 é calor sensível, Q2 é calor latente, Q3 é calor sensível. Bem, vamos lá. O que eu quero é calcular a soma dessas três quantidades de calores, porque eu quero saber qual é a quantidade total de calor necessária. Vamos lá. Para determinar a soma do Q1 com o Q2 e o Q3, o Q1 é massa vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água. O Q2 é massa vezes o latente de vaporização. E o Q3, massa vezes o calor específico do vapor, vezes a variação da temperatura do vapor. Vamos lá então. A massa da água é 80 gramas, o calor específico da água é 1, e a variação da temperatura da água ela vai ser de 82 graus Celsius. Por quê? Porque a água está inicialmente a 18 graus Celsius e eu vou ter que esquentar essa água até 100. Então, de 18 até 100, há uma variação da temperatura positiva de 82 graus. Continuando. Depois que eu fizer essa água chegar até 100 graus Celsius, eu terei então uma massa de 80 gramas de água que eu vou agora transformar em vapor.
Então aí no calor latente, massa vezes o latente de vaporização, a massa continua sendo os 80 gramas de água vezes o latente de vaporização da água, que é 540. Mas, continuando agora, transformei essa água em vapor. Então agora eu tenho 80 gramas de vapor, então a massa do vapor é 80 gramas, multiplicado pelo calor específico dele, que é 0,5, multiplicado pela variação da temperatura dele, que é 20. Por que a variação da temperatura do vapor é 20? Porque eu vou alterar a temperatura dele de 100 até 120. Então vai aumentar 20 graus Celsius. Multiplicando 80 vezes 82 dá 6.560. Multiplicando 80 vezes 540 dá 43.200. E multiplicando 80 vezes 0,5 vezes 20 dá 800. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que são necessários 6.560 calorias para aquecer a água de 18 até 100 graus Celsius. São necessários 43.200 calorias para transformar essa água em vapor. E são necessárias 800 calorias para transformar esse vapor que estava a 100 graus Celsius para elevar a temperatura dele até 120 graus Celsius, como eu quero. Bem, somando tudo, nós vamos ter um total de 50.560 calorias. Portanto, o total de calor, a quantidade de calorias que eu necessito para poder transformar 80 gramas de água, inicialmente a 18 graus Celsius, em 80 gramas de vapor, logicamente, a 120 graus Celsius, é um total de 50.560 calorias. Bem, definido o que é calor latente, então agora a gente pode falar de calorímetro. Na verdade, a definição de calorímetro ela é bem simples. O que eu chamo de calorímetro é um sistema termicamente isolado. Um sistema termicamente isolado, que eu posso dizer também como hermeticamente fechado, é aquele onde não há troca de calor entre aquele ambiente e o meio externo. Então imagine aí um sistema, sei lá, uma garrafa térmica, por exemplo, tão perfeita que ela não vá perder calor, nem receber calor do ambiente onde ela está. Se eu tiver esse sistema perfeito, que não troca calor com o ambiente, com o meio externo, então esse sistema é chamado de calorímetro. E aí nós vamos ter um sistema, como eu já disse aí na definição, termicamente fechado, então ele não vai perder nem vai receber calor do ambiente, do meio externo. Bem, desse modo então, no calorímetro, as trocas de calor com o meio, elas são desprezíveis. Você não tem uma troca de calor significativa com o meio. Continuando aí na definição, resta falar apenas da equação fundamental da calorimetria, que também é um conceito bem simples. Ela só vem me dizer que em todo calorímetro, o somatório das trocas de calor que ocorre nele é sempre nulo. Isso é básico e é fácil de a gente entender. Se o calorímetro não troca calor com o meio, então se eu tenho vários corpos dentro desse calorímetro, as trocas de calor vão acontecer apenas entre os corpos que estão dentro dele, entre os corpos que estão naquele sistema. Desse modo, então, se um determinado corpo perder calor, o outro que está lá no mesmo sistema, dentro do mesmo calorímetro, vai receber aquela quantidade de calor que o outro corpo perdeu. Então, se um perde, o outro vai ganhar, o outro que está próximo ganha. Desse modo, então, como eles apenas vão trocar calor entre eles e não vai haver perda nem ganho de calor com o meio ou para o meio, se eu pegar e somar todos esses calores trocados, nós vamos ter um somatório nulo. Bem, isso eu posso escrever matematicamente a equação fundamental da calorimetria da seguinte maneira. Se eu tiver as trocas de calor Q1, Q2, Q3 até Qn, na hora que eu pegar a quantidade de calor trocado por cada sistema, por cada objeto que está nesse sistema, somar Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 até mais Qn, esse somatório vai sempre dar igual a zero. Bem, isso é um conceito simples, parece inclusive muito besta, mas ele tem uma aplicação muito útil, que é o que a gente vai ver nesse exemplo agora a seguir. Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, são colocados 250 gramas de água a 60 graus Celsius e 25 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Bem, vamos parar um pouco e avaliar alguma situação. Se eu tenho um calorímetro de capacidade térmica desprezível, o que isso quer dizer? As paredes do calorímetro, elas não vão absorver e nem vão fornecer calor a esse sistema. Ou seja,
as trocas de calor que vão acontecer nesse sistema são apenas entre a água e o gelo. Só os dois vão trocar calor. O calorímetro não vai fornecer nenhuma parcela de contribuição nessa troca. Bem, dados o latente de fusão do gelo como sendo 80 calorias por grama e o calor específico da água igual a 1 caloria por grama vezes grau Celsius, determine a temperatura de equilíbrio. Vocês sabem que quando a gente coloca gelo na água, o que vai acontecer? O gelo ele vai absorver calor da água. Então o que acontece? O gelo vai receber calor e a água vai fornecer calor para esse gelo. Bem, quando eles atingirem o equilíbrio térmico, isso quer dizer que a quantidade de calor recebido pelo gelo, que vai ser utilizado para fundir o gelo e posteriormente para possivelmente esquentar a água que veio do gelo, essa quantidade de calor ela foi toda fornecida pela água. Então, se eu pegar a quantidade de calor recebido pelo gelo e somar com a quantidade de calor fornecido pela água, essa soma, pela equação fundamental da calorimetria, ela vai sempre dar zero. Por quê? Porque a troca de calor foi apenas entre gelo e água. Bem, explicado isso, vamos ver o que nós podemos fazer. Nessa questão, nós devemos fundir o gelo. Eu vou ter que primeiro passar o gelo do estado sólido para a água em estado líquido. Essa quantidade de calor necessária para fundir o gelo eu vou chamar de Q1. E como eu vou mudar o estado físico, nós temos aí uma quantidade de calor latente. Depois de fundir o gelo, nós vamos aquecer a água que veio do gelo. É claro que esse gelo ele vai se transformar em água a 0 graus Celsius. Então, depois que eu fundir o gelo, eu vou aquecer essa água proveniente do gelo. Essa quantidade de calor eu vou chamar de Q2. E aí nós teremos uma quantidade de calor sensível, porque vai haver uma mudança na temperatura da água. Além disso, nós vamos ter que retirar calor da água que estava a 60 graus Celsius. Bem, para que o gelo se funda, para que o gelo derreta e para que a água proveniente do gelo aqueça, esse calor tem que ser fornecido por alguém. Quem vai perder calor, quem vai fornecer calor para esse sistema, vai ser a água que estava inicialmente a 60 graus Celsius. Essa água vai ter sua temperatura abaixada. Bem, como nós vamos ter que retirar calor da água, vai haver uma mudança na temperatura dela. Havendo mudança de temperatura, nós temos uma quantidade de calor sensível. E essa quantidade de calor eu vou chamar de Q3. Continuando, pela equação fundamental da calorimetria, nós vamos ter que a soma do Q1 mais o Q2 mais o Q3 tem que dar igual a zero. Substituindo as fórmulas, o Q1 vai ser a massa do gelo vezes o latente de fusão do gelo. Se lembrem que o Q1 é uma quantidade de calor latente. O Q2 é a quantidade de calor sensível necessária para pegar a água do gelo fundido e elevar a temperatura. Então o Q2 vai ser a massa do gelo, vezes do gelo que agora já está transformado em água, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura que eu vou causar nessa água. Mais o Q3. O Q3 vai ser a massa de água que estava inicialmente a 60 graus Celsius, vezes o calor específico dela, vezes a variação da temperatura dela. Um detalhe que a gente deve observar é que a água proveniente do gelo ela vai aquecer. Então a variação da temperatura 1 é uma variação de temperatura positiva. Já a água que estava inicialmente a 60 graus Celsius, ela vai abaixar a sua temperatura. Então a variação da temperatura 2 é uma variação de temperatura negativa, porque houve redução da temperatura. Substituindo, eu vou primeiro quebrar a fórmula da variação da temperatura. A variação da temperatura ela é a temperatura final menos a inicial. Então eu só troquei variação da temperatura por T final, coloquei o T grande aí, Tzão, menos o T1 para a água que veio do gelo, e T menos T2 para a água que estava inicialmente a 60 graus Celsius. Agora sim eu vou substituir. A massa do gelo é 25, o latente de fusão 80. A massa da água, depois que o gelo derreteu, a massa da água que veio do gelo continua sendo 25. O calor específico da água é 1. E a variação da temperatura da água vai ser a temperatura final. Lembrem que eu quero saber qual vai ser a temperatura final, então eu quero saber quanto é esse T, menos a temperatura inicial. A água que veio do gelo, na hora que o gelo se transformou em água, ele estava a 0 graus Celsius. Então ficou aí T menos 0.
mais a massa da água M2. Massa M2 é a massa da água que estava inicialmente a 60 graus Celsius. Ela é 250. O calor específico da água é 1, multiplicado pela variação da temperatura, que é a temperatura final, que é o T maiúsculo, Tzão, menos a temperatura inicial da água, que era 60. Então fica T menos 60, a variação da temperatura. Resolvendo, 25 vezes 80 vai dar 2.000. 25 vezes 1 dá 25 e T menos 0 dá T. Então aí nós teremos 25T. Depois eu tenho 250 vezes 1 dá 250 e entre parênteses vai ficar para eu multiplicar depois T menos 60. Agora eu vou distribuir o produto 250 pelo T menos 60. Vai ficar 250 vezes T dá 250T. 250 vezes menos 60 dá menos 15.000. Bem, juntei 25T com 250T, dá 275T. Peguei 2.000 menos 15.000, dá menos 13.000. Então ficou 275T menos 13.000 igual a 0. Eu vou pegar agora o 13.000, jogar para o segundo membro com sinal positivo, sinal trocado. Pego o 275, passa dividindo. Então a temperatura de equilíbrio, a temperatura final, ela vai ser 13.000 dividido para 275. Isso aí vai me dar aproximadamente 47,3 graus Celsius. O que isso quer dizer? Depois que eu peguei essa massa de 25 gramas de gelo e coloquei dentro gelo e coloquei inicialmente a 0 graus Celsius, né? E coloquei esse gelo dentro de 250 gramas de água a 60 graus Celsius, esse gelo ele vai resfriar essa água e vai deixar a água no final com a temperatura de 47,3 graus Celsius. Lembrando que todo o gelo foi derretido e aí no final nós vamos ter uma massa total de água de 275 gramas de água, porque eram os 25 gramas do gelo inicial mais os 250 gramas de água que nós tínhamos inicialmente. Nós teremos no final 275 gramas de água a 47,3 graus Celsius. O terceiro exemplo, em um recipiente adiabático, onde não há troca de calor com o meio, nós juntamos 2.000 gramas de água a 42 graus Celsius, 400 gramas de mercúrio a 60 graus Celsius e uma massa, que vou chamar de M, de certa substância X, inicialmente a 42 graus Celsius. Bem, se eu tenho um recipiente adiabático, se não há trocas de calor com o meio externo, eu tenho aí então um calorímetro. Esse calorímetro ele vai ter capacidade térmica desprezível, ele não vai absorver calor, por exemplo, do sistema, e as trocas de calor elas vão acontecer apenas entre a água, o mercúrio e essa substância de massa M. Se vai acontecer dessa forma, então o somatório dessas quantidades de calor trocado vai ter que dar igual a 0 pela equação geral da calorimetria, pela equação fundamental da calorimetria. Bem, determine o valor da massa M da substância, sabendo que a temperatura de equilíbrio, depois que eu misturei água, mercúrio e essa substância X, eles atingiram uma temperatura de equilíbrio térmico de 24 graus Celsius. Então isso aí é a temperatura final. Nós temos o calor específico do mercúrio, o calor específico da substância X e o calor específico da água. Bem, vamos lá então. O que eu vou ter que fazer? Eu vou aquecer a água, que estava inicialmente a 22 graus Celsius, até que ela atinja 24 graus Celsius. Essa quantidade de calor estou chamando de Q1, é uma quantidade de calor sensível. Eu vou ter que resfriar o mercúrio estava inicialmente a 60 graus Celsius, eu tenho que deixar ele a 24 graus Celsius. Então essa quantidade de calor, vou chamar de Q2, é uma quantidade de calor negativa, porque eu estou resfriando, vai haver uma redução de temperatura. E eu vou ter que resfriar a substância X, que estava inicialmente a 42 graus Celsius, até que ela atinja 24 graus Celsius. E aí nós vamos ter também uma quantidade de calor sensível, que eu vou chamar de Q3, que é uma quantidade de calor também negativa, porque houve redução da temperatura, foi um resfriamento. Da equação da calorimetria, nós vamos ter que a soma dessas três quantidades de calor tem que dar 0. Substituir então pela fórmula ou pelas fórmulas do calor sensível, todas três são calor sensível, e vamos substituir. A massa 1, ela vai ser a massa da água, são 2.000 gramas, o calor específico da água é 1,
A variação da temperatura da água, 2 graus Celsius, que é de 22 até 24. A massa M2 é a massa do mercúrio, que é 400 gramas. O calor específico do mercúrio é 0,033 e a variação da temperatura do mercúrio é de menos 36 graus Celsius. Lembremos que o mercúrio ele reduziu a temperatura dele de 60 até 24, então foi uma redução de menos 36 graus Celsius. A massa da substância X, vou chamar de M, que é o que eu quero descobrir. O calor específico dela é 0,113 e a variação da temperatura é menos 18. A substância X, ela estava inicialmente a 42 graus Celsius e teve a sua temperatura reduzida até 24 graus Celsius. Então houve uma redução da temperatura de menos 18 graus Celsius. Resolvendo, 2.000 vezes 2 dá 4.000. Isso quer dizer que nós vamos necessitar de 4.000 calorias para poder elevar a temperatura da água de 22 a 24 graus Celsius. 400 multiplicado por 0,033 multiplicado por menos 36 vai dar menos 475,2. Isso quer dizer que o mercúrio vai ter que perder 475,2 graus Celsius para poder reduzir sua temperatura. E agora eu vou pegar mais com menos dá menos. 0,113 vezes 18 dá 2,034 e repete o M. Isso tudo igualado a zero. Bem, juntando 4.000 menos 475,2 dá 3.524,8. Menos o 2,034M igual a zero. Jogo 3.000 para o outro lado com o sinal trocado. Então vai ficar menos 2,034M é igual a menos 3.524,8. Vou trocar o sinal de todo mundo, só para ficar todo mundo positivo. E vou passar o 2,034, que está multiplicando o M, ele vai passar dividindo. Quando a gente realizar a divisão de 3.524,8 por 2,034, isso vai dar aproximadamente 1.732,9 gramas. Portanto, a massa desse material X, que eu não sabia a massa inicial dele, a massa desse material X era aproximadamente 1.732,9 gramas. Bem, com isso a gente termina toda a teoria desse capítulo. Então a gente finaliza todo o assunto da prova. Eu passarei em seguida uma atividade referente a essa aula. E aí na próxima aula então eu mando a prova para que vocês possam resolver. Vão aí revisando os assuntos, vão aí resolvendo questões das listas que eu mandei. E até a próxima aula, onde eu já passarei com a prova.